começar falando do tipo 1, as crianças, por exemplo, que elas têm que usar o quê? Elas podem usar produtos diet, por exemplo? Podem. Então, a criança, sempre perguntam se a criança pode usar adoçante. Criança não deve usar adoçante, mas a criança com diabetes, ela tem um problema de saúde e ela deve sim usar produtos com adoçante, evitando o açúcar. E os produtos Diet Light tem uma diferença importante, né? Os Diet é que não tem açúcar, e que aí seria a melhor opção para a criança com diabetes. Agora, e o Light, doutor João, é um produto que não pode ter açúcar, pode né? Pode ter açúcar, ele tem uma porcentagem menor de algum nutriente, ou de sódio, ou de carboidrato, ou de açúcar, ou de gordura. Então isso é importante que haja essa redução. As pessoas confundem Diet Light com eu posso comer tudo. Não pode. Diet ou Light, como um pedaço, como se fosse um alimento normal, mas coma pouco. Então, aí vem um outro erro, que é abusar dos adoçantes, né? Pois é. Por que exagerar nos adoçantes também é um erro comum? Até porque você pode começar a fazer uso de vários alimentos. Esse eu vou pôr adoçante. Por exemplo, num suco. Bato uma manga e vou pôr adoçante e não vai fazer mal. Essa confusão é muito importante a gente tirar da cabeça dos nossos pacientes. Em relação a outros tipos de... Por exemplo, vou fazer um bolo com adoçante. Tiro o açúcar e ponho o adoçante, mas tem o carboidrato, tem a gordura. Tem a farinha, tem o óleo, tem a manteiga. Tudo. E a pessoa passa a entender que aquilo ali, porque tem adoçante, não tem nada de calórico, ela pode comer e a glicose não vai subir. Vai subir porque tem outros nutrientes envolvidos junto com o adoçante. Agora, tem gente que também comete o erro de tirar completamente o carboidrato. Pois é um erro grande, porque a gente sempre pede para o paciente, tanto tipo 1 quanto tipo 2, fazer atividade física. Aí ela está sem carboidrato nenhum na dieta, não tem energia para fazer atividade física. Então tem que comer carboidrato moderado. Equilíbrio é a palavra-chave, o caminho do meio, né? O caminho do meio. Proteína, carboidrato, até a gordura boa pode ser usada, mas com moderação e equilibrado. E aí, nesse equilíbrio, também entra a questão dos sucos de caixinha que não devem ser utilizados, né? Dê preferência aos naturais, desses que a gente já mostrou. Sem dúvida, porque os sucos de caixinha, eles são enriquecidos com frutose. Eles têm, inclusive o suco light, tanto é que não existe suco diet, você já percebeu? É só light, porque tem um componente de açúcar. Então a gente deve sempre preferir o natural. É mais barato, é mais saudável. Então, tá aí o quinto erro, ou melhor, o quarto erro de quem tem diabetes, que é uma alimentação inadequada. Tudo isso junto que a gente falou aqui, o caminho do meio serve para você adequar a sua alimentação e controlar melhor essa doença que atinge 16 milhões de brasileiros. E falando em alimentação, tá na época do espinafre. A gente vai ver agora uma reportagem da Priscila Tovic mostrando que é possível fazer receitinhas gostosas